Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção sobre nós e vamos iniciar? Aí os irmãos vão chegando, a gente vai vendo os irmãos que estarão conosco hoje. Bom? Pai Santo e bendito, Amém, pastor. Pai Santo e bendito, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá e podemos mais uma vez em Tua presença estar para podermos estudar a Tua palavra, Senhor Deus. Bendizemos o Teu nome, exaltamos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, pedimos a Tua misericórdia, a Tua paz, a Tua bênção, capacidade, inspiração, iluminação, para a compreensão da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu querer em tudo. Abençoa cada um dos Teus filhos que conosco estarão hoje, nesta sala, tanto aqui do Brasil quanto da Escócia. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um deles em seus lares, em seus afazeres, em suas atividades. Te adoramos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar só uma recordada aqui rapidinho no que a gente viu na aula anterior. No dia 31, a gente viu aí o capítulo 7, o estado original do homem. Vimos a questão da queda, né? Da queda do homem. Que Deus fez o ser humano perfeito e que ele próprio, por si próprio, acabou desgraçando a sua própria vida, escolhendo Satanás e não Deus, pecando em si. Falamos sobre o estado original do homem, o fato em si, né? Que é uma questão histórica. Essa questão do homem viver uma visão, viver um momento de perfeição na sua vida. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, Deus fez o homem perfeito, bem regimentado, mas o homem procurou sair da presença de Deus e se perdeu na sua queda. Vimos que Deus fez o homem à imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança seria a santidade, né? Seria a personalidade, na página 17, seria a vontade, a inteligência, a criatividade e outras coisas mais, né? Vimos aí na página 17 a queda do homem. A santidade do homem não era imutável, foi algo que Deus fez daquela maneira. Infelizmente o homem acabou perdendo aquela perfeição que ele tinha, ainda que fosse uma perfeição relativa. Isso mostra que o homem não era imutável, que ele era mutável em si, que ele era alterável, que ele poderia sofrer esse dano como de fato sofreu. O fato em si, letra A, em Gênesis 3 a gente tem a queda e o modo que a queda aconteceu e o fato revelado da queda em si. Temos todos os fatos descritos lá em Gênesis de maneira sintética, mas é o suficiente para que a gente entenda como aconteceu. O problema em si, em relação à queda, né? Quando passamos a estudar a queda, somos abordados somos abordados por um problema de como esse tal ser, no caso Adão, pôde cair, no caso, sendo ele perfeito, né? Mas isso mostra que ele era perfeito no sentido relativo e não no sentido absoluto. Por isso a queda aconteceu, né? Aí a gente tem uma explicação errônea sobre a queda do homem, né? Que diz que, em outras palavras, a vontade estava em tal estado de indiferença e tão suscetível de agir de um modo como de outro. Ou seja, o homem ele estava numa situação em que ele poderia viver em santidade, como de fato viveu uma média de 80 a 90 anos, quanto também escolher pecar contra Deus, porque ele não era escravo de Deus, ele era livre para escolher o que de fato ele queria. E foi isso que o homem fez. O homem que escolheu cair, escolheu pecar, escolheu sair da presença de Deus, né? Aí você tem uma explicação direta, mostrando que nós não devemos ver dificuldades insuperáveis, aqui reconhecida por muitos, né? Pensamos que a dificuldade encontra uma explicação satisfatória nos seguintes fatos. O homem, Adão, era mutável, por isso ele caiu, né? Não era um ser imutável. Sendo mutável ou mutável, só podia permanecer firme no seu estado original se permanecesse em obediência. Ou seja, o que levou o homem a viver em estado de santidade até aquele presente momento foi a obediência. As duas coisas, essas duas palavras estão muito presentes no livro de Gênesis, por mais que a gente não tenha ela diretamente. O que mantinha o homem em comunhão com Deus? A obediência. O que fez com que o homem se afastasse de Deus? A desobediência, né? O que manteve o homem em obediência a Deus? Viver a palavra. Ouvir a palavra de Deus e vivê-la. O que fez com que o homem se afastasse de Deus? Desobedecer essa palavra. Não querer mais a palavra. Então esse é o fato em si de que levou o homem
a queda. Aí você tem os resultados em si, né? Os resultados em si, quando Adão pecou, o seu primado, né? A sua capacidade de governo caiu junto com ele, né? Junto com ele, e trouxe efeitos danosos na raça humana, né? Maldita é a terra por tua causa, porque Adão ele era o cabeça federal da raça humana. Aí você tem os efeitos da queda, a corrupção, a maldição da terra, espinhos, abrolhos, doenças, castigo, dores, etc. Como que os irmãos já viram nas aulas passadas. E a gente tem aí o capítulo 4, que a gente viu sobre a raça, o efeito total da queda de Adão sobre a raça, ou seja, essa queda de Adão atingiu toda a raça humana, ou seja, de maneira que todos pecaram em Adão, ou todos pecam em Adão. Não pecamos à semelhança do pecado de Adão, mas pecamos em Adão por conta do pecado original que nós herdamos dele, né? Esse pecado vai vindo de volta para cima da gente, né? Aí não tem como a gente fugir dele, está lá dentro de nós, né? É uma natureza que tende ou que pende ao pecado. E paramos aí no ponto 5, a diferença entre Adão e Eva na queda. Vamos aí agora nessa parte, vamos seguir aí. A narrativa do Gênesis não faz diferença vital entre Adão e Eva na queda, mas uma distinção está claramente apresentada em 1 Timóteo 2,14, onde se diz que Eva foi enganada e Adão não. Isso quer dizer que a Eva caiu em transgressão, porque ela foi levada a pensar que o aviso de Deus não era a verdade e que ela não morreria com a penalidade por participar do fruto proibido. Aqui é bom a gente estar atento que esse texto de 1 Timóteo 2,14, eu gostaria de ler junto com vocês o texto inteiro. 1 Timóteo 2,14. Vamos ler esse texto, por favor? Se qualquer um de vocês quiser ler para mim, pode ler. 1 Timóteo 2,14. Leia o 13 e o 14, qualquer um dos irmãos que forem ler. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Algum de vocês querem ler? Deixa eu ler aqui então. Posso ler, pastor? Pode ler. Quem quer ler? Pode ler, irmã Fernanda. Por favor, leia pra gente, por favor. Obrigado. Tá. 1 Timóteo 12, 14, né? 2, leia o 13 e o 14. O 13 e o 14. Com efeito, Adão foi formado primeiro, Eva depois. E não foi Adão que se deixou seduzir, mas a mulher é que foi seduzida e se tornou culpada da transgressão. Vamos fazer uma pergunta aqui. O que levou a mulher a comer do fruto proibido? Não é uma resposta fácil, por quê? Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente precisa entender que não foi algo momentâneo, não foi algo do nada, aconteceu do nada, pum, a Eva caiu. Não, não foi assim. Nós temos todo um processo, né? Se você tem aqui que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, né, sendo seduzida, caiu em transgressão, isso quer dizer que a mulher foi enganada quando? A mulher foi enganada somente neste momento em que de fato ela come o fruto proibido, ou ela já está sendo tentada há muito mais tempo do que a gente possa imaginar? Pensemos numa hipótese aqui. Vamos pegar aqui, nós estamos em 5 aqui na sala. Temos 5 pessoas na sala. Nós somos cristãos. Servimos ao Senhor já há algum tempo. Eu, mais de 30 anos. Alguns irmãos aqui também muito tempo. É fácil cair? É fácil abandonar o Evangelho? Ou seja, nós abandonamos o Evangelho de uma hora para outra? Ou isso é um processo? Faz a pergunta de novo, pastor, desculpa. Vamos lá. Pensando em cada um de nós aqui, nós estamos em 5 na sala de aula. Quando a gente pensa sobre pecado, sobre tentação, sobre sair da presença de Deus, nós saímos da presença de Deus de uma hora para outra, ou isso é um processo de tentação, de dificuldades?
Professor, na minha opinião, é combinação de engano, né? Desejo e curiosidade, né? Sim, Isso é um resumo, né? No caso dela, né, o engano, ela foi enganada pela serpente, né? O certo, diabo, Satanás. certo, Porque Deus deu a ordem, né? E dizendo a ela que não coma da árvore do jardim. Então, a dúvida do coração dela, né? Que sobre a bondade e as intenções de Deus, ela foi lá e escutou Satanás, né? certo. Então eu acho assim que se nós estamos em 5, eu tô sozinha, os 4 estão falando para mim comer a fruta. Né, se eu sei que é errado, mas e a curiosidade? Mas se ele não vai fazer, então eu vou fazer. Sim. Mas aí eu faço. Distorção, né? Mas aí eu faço. O Eduardo disse, somos tentados todos os dias. Agora eu pergunto, meu Fernando, foi de uma hora para outra ou foi um processo? Foi um processo. Foi um processo. Ó, por que eu perguntei em relação a gente? O Eduardo disse, somos tentados todos os dias. Ou seja, quando nós somos tentados, isso quer dizer que nós estamos sendo tentados para cair, para pecar. Existem pessoas que caem de uma hora para outra? Uma pessoa que está na caminhada da fé, 10 anos, 15 anos, ele larga a presença de Deus de uma hora para outra? Ou é um processo de tentação, de dificuldade, até que o diabo alcance o que ele quer? Não, tem um processo. Tem um processo. Agora, eu faço uma outra pergunta. Se para nós é um processo, e de fato a tentação está presente em todos os momentos, o Eduardo está dizendo, se para nós é um processo, vocês acham que para Eva foi de uma hora para outra que ela caiu? Não, eu não acho que foi de uma hora para outra. Dá para pensar também que com Eva foi um processo? Sim. Agora a pergunta é, irmã Fernanda, nós temos escrito na Bíblia este processo? Olha, sim, nosso processo interno, né, espiritual, emocional, né? Então, agora, a pergunta que eu faço, irmã Fernanda, por que eu estou fazendo essa pergunta? Se para nós é um processo de tentação, como o Eduardo disse, todos os dias, tal. Vocês pensam, aí a gente vai lá para Gênesis, você vai lá, Gênesis capítulo 3, abra a Bíblia aí. Abra a Bíblia em Gênesis 3. Quando você tem lá a narrativa da queda, Moisés, ele detalha como a queda aconteceu, ele detalha como essa tentação aconteceu. É uma pergunta. Ele detalha isso. Você vê. Você tem lá. Olha, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Capítulo 3, versículo 1. Que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim poderemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora veja bem, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e é agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui no caso do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6, nós temos detalhamento de como a tentação aconteceu? Ou a narrativa de Moisés ela é sintética, ela é enxuta? Eu vou ficar quieta para alguém responder, que só eu respondo nessa aula. Por que eu estou perguntando isso, irmã Fernanda? Por que eu estou provocando vocês? Né? O Eduardo colocou que é um resumo, é sintético. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque o nosso pensamento é de que Adão e Eva caiu de uma hora para outra. Que da noite para o dia surgiu a serpente, tentou Eva, derrubou Adão. Ou seja, se para nós é um processo de anos, de caminhada, e a gente cai, levanta. Ou seja, se para nós é desse jeito, agora imagine só para Adão e Eva, que eram seres perfeitos. Aqui em Gênesis 3... Ela refletiu, né? Não foi impulsivo, foi refletido. Sim. Agora, irmã Fernanda, se foi refletido
Se foi refletido, foi de uma hora para outra? Não. Não. Então a gente tem que pensar o quê? Foi um processo. Se para nós cairmos, para nós pecarmos, para a gente largar a presença de Deus, é um processo e é demorado e nós somos pecadores, agora imagine para Adão e Eva que eram perfeitos. Primeiro ela ficou pela dúvida, depois, né, curiosidade, Então, desejo de saber, é um processo de sim. persuasão, né, pastor? Agora veja bem, meu Fernando, olha só. Versículo de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Ué, de uma hora para outra a mulher viu que a árvore era boa para comer. De uma hora para outra a mulher viu que a árvore era agradável aos olhos. De uma hora para outra a mulher viu que a árvore era desejável para dar entendimento. E de uma hora para outra ela toma e come seu fruto? Não é assim. Aqui nós temos... É que nem Tiago 1,14,15 que fala assim, né, pastor? É um versículo que eu sempre medito nisso. Está escrito assim, que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Isso. Quando está o atrai, o seduz, então a cobiça. Depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. É um processo. E é um processo. É um processo. Agora, se para nós, irmã Fernanda, é um processo, vocês acham que para Adão e Eva aconteceu da noite por dia? Não tem como imaginar isso. Ou seja, a queda em si, para nós, ela é um mistério no que diz respeito aos seus detalhes. Irmãos, nós não temos na Bíblia a narrativa de quando que a serpente teve acesso ao jardim. Nós não temos na Bíblia o processo todo, o detalhamento de toda a tentação durante anos que aconteceu na Bíblia com Adão e a mulher no jardim. Se o objetivo principal é derrubar Adão, de acordo com o que Paulo diz aqui, ou seja, Eva foi tentada e não Adão, mas você vê, mas de uma maneira ou de outra, Adão foi alcançado. A pergunta que tem que se fazer é essa: a serpente só queria derrubar a mulher ou ela queria derrubar a mulher e o homem? Os dois. Os dois, ué. Se é os dois, vocês acham que a serpente não tenha tentado também Adão diretamente? Sim. Tá entendendo? A gente precisa presumir que de fato tenha sido assim. Porque nós, no dia a dia, né, pastor? Justamente. Nós somos tentados todos os dias, que o irmão Eduardo falou, né? Nós somos tentados todo dia, mas todo dia aquela tentação, ela vai aos poucos, você vai, né? Isso. Que nem assim um exemplo, né? Você é cristão, mas vamos naquela baladinha. Lá você não precisa beber, você só vai lá, você senta lá, fica lá olhando. Vamos, aí parou, né? Aí na outra semana a pessoa vai lá de novo. Não, vamos lá naquela baladinha, você vai ver, é super top lá. Seus irmãos da igreja não vão ver, você vai ficar de boa, e assim vai. O diabo vai tentando, né? Justamente. Então isso é uma Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. O diabo não tem pressa. O importante é que ele conseguir o seu objetivo. Nós somos tentados todos os dias, né? O diabo ele não perde tempo. Agora, a questão é essa. A gente precisa entender que se o objetivo era derrubar Adão e o diabo já tinha tentado Adão, ele não conseguiu. Então ele foi pela mulher. Ele foi pela mulher e através da mulher ele consegue derrubar o Adão. Ou seja, a queda dessa forma. Então a gente não pode simplesmente pegar o texto e imaginar que foi tão simples assim. Entendeu? O fato da mulher ter caído, esse foi o objetivo de Satanás, porque através dela ela conseguiu, ou a serpente conseguiu derrubar Adão. Foi assim dessa forma, ou seja, e ele conseguiu derrubar toda a humanidade através, primeiramente, da mulher e depois do homem. Essa foi a estratégia dele. Aí continuando, onde se diz que Eva foi enganada e Adão não. Isso quer dizer que Eva caiu em transgressão porque ela foi levada a pensar que o aviso de Deus não era a verdade e que ela não morreria com a penalidade por participar do fruto proibido. E de fato a gente entende de alguma maneira que a mulher não teve essa sensação. Por mais que a Bíblia coloca que o homem parece que estava com a mulher em si, mesmo assim é uma hipótese isso. Por quê? Porque o texto, a narrativa é muito enxuta, muito sintética. E não dá para imaginar que de fato tenha acontecido tão rápido assim. Levou anos e anos de tentação. Se a gente não cai de uma hora para outra, vocês acham que Adão e Eva cairiam de uma hora para outra? Não tem como imaginar isso. Entendeu?
Mas a gente tem. Mas com Adão foi diferente. Ele não duvidou da palavra de Deus, ao menos não diretamente. Ele pecou porque deu ouvido à sua mulher e também porque comeu do fruto proibido. Mandamento que havia sido dado diretamente a ele, ou seja, esse mandamento tinha sido dado ao homem. Aí a gente vê a responsabilidade do homem sobre a casa de comunicar a palavra e de estar presente, de estar sempre preservando a sua casa. Agora, se Adão teve conhecimento de que isso já estava acontecendo, e Adão não tenha falado nada, ele foi conivente com o pecado, foi conivente com o erro, entende? Então isso mostra que aqui a serpente, quando ela quer derrubar, ela não tem pressa, e ela vai, como diz o ditado, ela vai comendo pelas beiradas, né? Até chegar a alcançar o seu objetivo em si. Então a gente não pode vacilar com a serpente, não pode deixar a serpente falar. Não adianta você querer dialogar com a serpente, porque dialogar com ela é perigoso, né? A Bíblia diz, não menosprezeis os seus ardizes, né? O diabo anda em derredor procurando quem possa tragar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá, muitas vezes se pensam que os fatos acima ligam maior culpa ao pecado da mulher do que o pecado de Adão, ao passo que o reverso é que é verdade. O homem pecou por meio da escolha voluntária e cônscia da amizade de sua esposa, antes que a de Deus. Ou seja, o homem preferiu ouvir a mulher do que ouvir Deus. A serpente preferiu ouvir a serpente em vez de ouvir Deus. O grande erro está nos dois. Os dois não quiseram ouvir Deus. A mulher não quis ouvir Deus, quis ouvir a serpente. Adão não quis ouvir Deus, quis ouvir a mulher quis ouvir a serpente através da mulher. Ou seja, o diabo conseguiu alcançar o seu objetivo, não teve jeito. Será que Adão não podia dizer não a Eva? Quem tinha dito para Eva a regra de proibição da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não tinha sido Adão? Será que Deus disse diretamente para Eva? Ou Deus disse para Adão e Adão passou para Eva? Dentro da cultura judaica, a responsabilidade da casa é do marido. E o marido tem a responsabilidade de preservar a comunhão de Deus com a família através da sua vida, do governo da sua casa. Então a responsabilidade maior nesse sentido foi do homem e não da mulher. Não da mulher. Porque o homem ele era o representante de Deus na casa. Né? É assim que a cultura judaica via as coisas, né? 6. Será que Deus permitiu a queda? Deus não foi compelido a permitir a queda. Deus é soberano e faz tudo livremente. Não foi porque lhe faltasse poder. Conquanto Deus fez o homem mutável ou mudável, o homem tinha toda a possibilidade de resistir ao mal, como resistiu durante o tempo em que não cedeu à tentação do inimigo. 80, 90 anos o homem conseguiu resistir. É pouco tempo? Para nós pode parecer pouco, mas era muito tempo. O homem Adão viveu 930 anos. Então, 80, 90 anos foi um bom tempo de resistência. O homem conseguiu resistir esse tempo todo, mas infelizmente chegou o momento em que ele cedeu. Ele deu lugar ao diabo e deixou o diabo tomar conta da sua casa. A teologia calvinista dirá que Deus podia ter conservado o homem do pecado sem a violação da vontade, ou de qualquer princípio. Só que o homem teria que querer agir assim. O homem caiu porque ele quis cair. O homem pecou porque ele quis pecar. Entendeu? Senão, Deus feriria a sua livre vontade, fazendo do homem um boneco, ou simplesmente um robô. E não foi assim que Deus fez. Não foi assim que Deus fez o homem. Há alguns estudiosos que dizem que podemos dar apenas uma resposta à questão acima. É que Deus permitiu a queda para prover o meio para a glorificação do seu Filho na redenção. Essa afirmação ela é meio perigosa. Ela é perigosa, ó. É que Deus permitiu a queda. Como assim permitiu? É que ele já estava preparando, né, pastor, a vinda do filho, né? Sim, sim, então sim. ele já tinha planos desde o começo, né, de tudo, né?
Só que a gente precisa fazer uma pergunta, meu Fernando. O fato de Deus ter um plano desde o começo de tudo, quer dizer que ele queria que o homem caísse? Não justifica o pecado. Não justifica, pastor. Não Entendeu? justifica. Não justifica. Ou seja, o homem pecou, não tem jeito. Ou seja, ele escolheu pecar, não justifica o pecado. Então o fato de Deus ter conhecimento do que aconteceria, não tem nada a ver de Deus permitir que o homem caia. Porque permitir que o homem caia é quase dizer a mesma coisa que Deus queria que o homem caísse. É perigosa. Na verdade, ele queria tudo perfeito, né, pastor? Na realidade, ele queria tudo perfeito, mas infelizmente Satanás, né, destruiu a perfeição, né? Porque Adão e Eva eram perfeitos. Aí que está, entendeu? Não era a vontade de Deus que o homem caísse, não era a vontade, né? Não. Quem ia falar também? Pastor. Diga. Sou eu, pastor. Pode falar, Lucrécia. Então isso significa que Deus foi preparando Jesus para vir aqui para a Terra, que é para se entregar pela humanidade, desde o momento que houve rebelião lá no céu, não é? Porque se quando Adão e Eva já estavam ali no jardim do Éden, quando eles pecaram, se Deus já tinha tudo preparado, então ele ele arquitetou isso desde o momento que houve aquela rebelião no céu. Eu acho que é isso que me dá a entender. Então, Lucrécia, dá para entender que Deus preparou, Deus já tinha em mente este plano mesmo até antes. A Bíblia diz que eis aí o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Então, dá-se entender que Deus já tinha esse plano já na sua mente muito tempo antes, muito tempo da própria criação. Como Deus é um Deus onisciente, como Deus é um Deus presciente, que tem conhecimento de todas as coisas, então nada pega ele de surpresa. Até mesmo a queda de Satanás no céu não pegou Deus de surpresa. Agora, o fato de Deus ter conhecimento dessas coisas não quer dizer que ele permita ou que ele queira. Lógico que o fato dele saber, na sua presciência, ele já prepara tudo antes de tudo acontecer. Agora, não é só porque ele preparou que as coisas tinham que acontecer. Amém. Entende? Estou entendendo. Entende? Sim. Isso tem a ver com o quê? Com a presciência de Deus. Deus tem o conhecimento, Deus tem o conhecimento de todas as coisas. O salmista vai dizer, antes que haja uma palavra na minha boca, tu já sabe. Ou seja, Deus já sabe tudo o que eu vou fazer, tudo o que eu vou pensar e o que vai acontecer daqui para frente a milênios. Agora, o fato dele saber, o fato dele conhecer, não quer dizer que ele tenha programado esses acontecimentos para que as coisas se dessem assim. Aí entra, o calvinismo diz que sim. Entendeu? O calvinismo diz que sim, que se Deus sabia, então ele preparou para que fosse assim. Só que, vamos fazer uma pergunta para a gente entender isso de maneira um pouco mais organizadamente na nossa mente. Vamos lá. O Eduardo está dizendo, eu tenho muita dúvida nesse sentido. Vamos tentar ajudar aqui, Eduardo. Vamos lá, vamos pensar. Adão e Eva caiu. Certo? Adão e Eva caiu. Deus sabia que Adão e Eva ia cair? Sim ou não? Sabia. Vamos lá. Então, beleza. O fato de Deus saber que Adão e Eva ia cair, né? Isso quer dizer que era da vontade de Deus que eles caíssem? Não, porque ele deu o livre-arbítrio. Aí que está. Ou seja, se o fato de Deus saber que eles iam cair, não quer dizer que Deus tinha programado para que eles caíssem. E por que de fato a gente pode afirmar que não é dessa maneira? Porque o próprio Deus diz o quê? De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que você comer você vai morrer. Ou seja, se Deus quisesse que o homem caísse, só porque ele sabia que o homem caísse, que o homem ia cair. Se Deus quisesse que ele caísse, então por que ele daria um mandamento ao homem, proibindo o homem de comer aquele fruto proibido? Não, esse exemplo também, pastor, é muito simples esse exemplo, porque muitas das vezes nós somos pais. Nós não queremos que os nossos filhos mexam ali. Isso. Então nós falamos para não mexerem.
né? Mas quando eles vão mexer, não é porque nós queríamos que eles mexessem, é porque eles nos desobedeceram para mexer. Porque a nossa vontade é de não mexer. Tá vendo? Então foi a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Justamente. Ou seja, se a mãe ou o pai adverte o filho é porque não quer que ele mexa. Ué, se Deus não queria que Adão comesse, não tem lógica dizer que era da vontade de Deus que ele caísse. Então, nesse caso, o calvinismo, ele se contraria entre si, porque ele entra em choque entre si, porque o fato de Deus saber que o homem vai pecar, não quer dizer que Deus queira que o homem peque, porque senão não teria lógica o próprio Deus dar um mandamento para o homem para que ele não comesse. Entendeu? É verdade. Não é? Então a gente precisa pensar por aí. Entendeu? Então, a presciência de Deus, a presciência de Deus, eu vou marcar aqui até na lousa para vocês, né? Vou até marcar aqui na lousa, a presciência de Deus, ela é constatativa. A presciência, né? A presciência de Deus, ela é constatativa. Constatativa. Ou seja, Deus constata. Ela é constatativa. Ou seja, Deus simplesmente constata o mal que está para acontecer através da sua presciência. Ou seja, ela é constatativa. Ela não determinativa. Então, veja bem. Isso aqui é importante, ela é constatativa e não determinativa. Porque se ela fosse determinativa, aí sim a gente poderia dizer que Deus determinou o pecado. Deus determinou a queda. E não é assim. Deus não determinou a queda. Deus constatou que o homem ia cair. Deus constatou que o homem ia cair e não determinou que ele caísse. Entende? Então existe uma grande diferença entre você constatar e determinar. Por exemplo, a senhora usou um exemplo, irmã Lucrécia. Você fala para o menino, não mexe na tomada porque senão você vai tomar um choque. Não mexa. Ou seja, você está constatando que é possível que ele possa mexer e tomar um choque. Agora, outra coisa é você determinar. Menino, mexe na tomada porque você vai tomar um choque. Se eu sei que ele vai tomar um choque e eu estou determinando que ele vai tomar um choque, eu posso brigar com ele porque ele vai tomar um choque? Não posso. Porque mandaste, assim. Porque eu determinei que ele fizesse aquilo. Entende? Então não tem lógica todo castigo. Todo castigo que vem do pecado não teria lógica se Deus tivesse determinado o pecado. Entende? Amém. É muito perigoso isso aí. A gente tem que tomar cuidado. Isso se chama calvinismo. O calvinismo ele é muito perigoso nesse aspecto. Porque aí você tem aí, no caso, né? Há alguns estudiosos que dizem que podemos dar apenas uma resposta a essa questão. É que Deus permitiu a queda para prover o meio para a glorificação do seu Filho na redenção. Ou seja, para que Jesus fosse glorificado na redenção, Deus tinha que programar a queda? Deus dependeria da queda para que Cristo fosse glorificado? Não. Entendeu? Essa seria a voz do calvinismo extremado, porque é aquele calvinismo extremado, porque tem o calvinismo um pouco mais equilibrado. É fato que Deus está presente e agindo em todas as situações da vida, de todas as pessoas, e que nada acontece sem que Deus tenha conhecimento de certa forma, né? E de certa forma permita. Agora, quando a gente diz que Deus permite, não quer dizer que Deus determina. Não é isso. Amém. A permissão de Deus, ela não é determinativa, ela é constatativa. Grava isso aí, anota isso aí. Mas isso não significa que Deus é a causa de tudo o que acontece, nem que tudo esteja de acordo com a sua boa vontade. Permitir é diferente de fazer acontecer. Olha só, grifa aí na apostila. Permitir é diferente de fazer acontecer, é diferente de determinar que aconteça. Deus não manipula ninguém, exceto quando livremente decide realizar seus propósitos, né? Quando ele decide realizar os seus propósitos, aí é diferente, entendeu? Aí você tem textos que de fato Deus está determinando mesmo. Deus está determinando. E tem fatos que Deus determina, só que esses fatos, quando Deus determina,
Não tem nada a ver com essa questão da queda, da perdição e da salvação. Entendeu? Isso a gente vai trabalhar em outro momento. Vamos lá, deixa eu ver. Cadê? Mas aí já não se trata da vontade, já não se trata da vontade permissiva, mas soberana, né? Ou seja, Deus não manipula ninguém, exceto quando livremente decide realizar seus propósitos. Mas aí já não se trata da vontade permissiva de Deus, que está no nota de rodapé aí, mas da vontade soberana, que é a vontade inquestionável, que é a vontade que não tem como questionar, e mesmo sem ferir o atributo do livre-arbítrio, que ele próprio deu ao homem. Ou seja, se Deus dá ao homem a livre vontade para que ele possa decidir cair ou não, obedecer ou desobedecer, como é que Deus pode determinar o que pode acontecer com o homem? Não tem lógica, não tem cabimento isso, entendeu? Então essa visão calvinista, ela é muito doida em relação a essa questão que a gente está colocando aqui, tá? Analise o texto de Gênesis 2, 16 a 17, e veja qual era a vontade de Deus para o homem. Qual era que é? Que o homem não comesse. Que o homem comesse de todas as árvores do jardim, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, essa não. Se o primeiro Deus agisse de forma contrária ao que ele mesmo diz, então teríamos que dizer que Deus não é Deus. Esse Deus não é Deus. Não tem como. Deus estabeleceu mandamentos ao homem para que a boa ordem reinasse na terra. Mas o homem fez escolhas erradas. E estas são de responsabilidade dele, do homem, e não de Deus. E não de Deus. Se Deus tivesse permitido isto, ele estaria sendo contrário ao que ele próprio estabeleceu ao homem, que era a vontade de que o homem não caísse, de que o homem obedecesse, de que o homem ficasse na comunhão. Então, Deus ele não trabalha contrário à sua própria vontade. Deus manda, Deus fala, Davi, não coma, aí Deus vai lá e me derruba. E aí ainda vai me castigar por ter me derrubado? Não tem lógica. Não tem lógica essa questão. Entende? Então tome cuidado. O calvinismo ele é muito perigoso nesse aspecto. É uma teologia dos reformados, né? Os presbiterianos na sua maioria, alguns batistas seguem essa linha, mas ela é perigosa mesmo. Então tome cuidado. Página 21, capítulo 8, as alianças entre Deus e o homem. Eduardo, deu para dar uma clareza aí, Eduardo? Deu para dar uma compreensão legal? Ou tem alguma dúvida a mais? Pastor, eu entendo assim, né, quando o senhor explica, deixa bem claro essa questão, né? Até me citou algo que eu estava pensando aqui, que eu ia falar algo parecido com o que ela disse, mas de uma outra forma. Por exemplo, a gente que é pai, né, que tem filho, que sabe que a criança ali está em desenvolvimento, está aprendendo, não tem toda aquela formação cognitiva para entender de fato o que é perigoso, o que é certo, o que é errado. E a gente sempre vai orientando. Então, olha, não pode acender o fogão, por exemplo, né? Porque é perigoso pegar fogo na casa ou você se queimar. Então, a gente, o que a gente faz? Muitas vezes vai lá também, além de orientar, porque não tem como tirar o fogão da cozinha. Sim. A gente vai e tranca o gás. Certo. Por exemplo, eu trabalho na educação infantil e a gente deixa sempre as tomadas que estão embaixo, normalmente esses prédios antigos, as tomadas são embaixo, então a gente projeta reformas para colocar a tomada em cima, que corre o risco ali da criança ir lá e colocar a mão, né, por exemplo, e tomar o choque. Certo. Então a gente sempre, como pessoa que tem já uma experiência e já tem um desenvolvimento cognitivo mais completo, sabendo dos riscos, a gente não deixa, né? A gente tenta evitar, para que a criança, sabendo que se deixar à disposição, a criança mesmo orientando, ela pode fazer por conta que ela ainda não conhece aquela consequência, né?
E aí eu fico pensando nessa questão, por exemplo, Deus sendo, né, o Criador, onisciente, que sabe de todas as coisas, sabendo que o homem ia pecar, eu não entendo por que que ele permitiu, entendeu? Eu fico assim com essa dúvida ainda que fica pairando por conta disso, porque o pecado, ele trouxe uma consequência para a humanidade terrível, né? Sim. Que é a questão da maldade, né, que a gente tem hoje, né, de tantos outros atos que separam o homem de Deus, né? Certo. Daí às vezes eu fico assim pensando por que por exemplo, Deus não tivesse colocado a árvore, sei lá, ou não tivesse determinado essa questão de provar algo sabendo que o homem não ia obedecer, né? Que não ia suportar aquela tentação, né? Certo. É isso, eu entendo todo esse lado que o pastor explicou, mas eu ainda não consigo ter uma clareza, assim, compreender de fato, né? Entendi. Encontrar uma lógica, talvez um dia eu encontre, mas eu entendo que foi desobediência, que foi tentação, que foi tudo aquilo que já foi falado aí. Mas pensando desse lado, sabe, desse outro lado que eu estou trazendo, eu não consigo ainda ter uma resposta mais... Uma clareza, né? Clara, né? Entendi. Vamos tentar lançar um pouco mais de luz sobre essa questão, Eduardo. Quando você citou as crianças como exemplo nesse contexto, você usa um exemplo de crianças inocentes, de crianças que não têm ainda essa percepção, essa responsabilidade e essa clareza toda das consequências das suas escolhas. Ou seja, elas não alcançaram ainda a idade da razão a ponto de saberem que existem questões perigosas para elas, para que de fato elas possam fazer escolhas certas, no caso. A criança, ela ainda não tem essa noção de liberdade, de livre-arbítrio, de responsabilidade, certo? Então vamos pegar isso. O exemplo é válido, mas a gente precisa entender algumas coisas. Adão, ele era inocente, mas não inocente no sentido de não saber o certo e o errado, de não saber as consequências dos seus atos. Tanto é verdade que seria injustiça da parte de Deus se Deus castigasse o homem pelos seus pecados, se ele não soubesse as consequências desses pecados, correto? Então vamos pensar dessa forma. Em primeiro lugar, a gente precisava entender o quê? O homem era livre. O homem era livre, certo? E quando eu penso que o homem ele era livre, isso quer dizer que havia possibilidade de escolhas. Possibilidade de escolha. Pensar liberdade é pensar em possibilidade de escolha. Não tem como eu pensar liberdade se eu só tenho uma opção. Tentem gravar isso na mente. Não existe como pensar liberdade se existe só uma opção. Certo? Por exemplo, só existe a possibilidade de escolher o A. Só o A. Pronto, aqui só existe a possibilidade de escolher o A. Mas existe alguma outra possibilidade? Não, só existe o A. Ué, se existe só o A, como que eu sou livre? Entende? Eu só posso ser livre se existe possibilidade de escolhas variadas. Então vamos pensar, a criança, ela é pequena, mas ela ainda não tem noção de como fazer uso da sua liberdade. Ela é livre, mas essa liberdade da criança, ela ainda está acompanhada com a inocência no sentido positivo, porque ela ainda não tem conhecimento das consequências dos atos dela. Por isso a criança vai lá e mexe na tomada. Então você falou aí que, no caso, desenvolve esse projeto para tirar a tomada de baixo, para colocar a tomada para cima, para que a criança não mexa. No caso de Adão, não havia necessidade de tirar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o homem era livre e ele tinha condições de fazer escolhas variadas. Então, no Éden, não tinha só a árvore da vida, né? Ou não tinha só a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia outra árvore B. Você tem outra árvore B. Ou seja, você tem
no caso, a possibilidade do B e do A. E essas possibilidades só existem porque o homem é livre. Se o homem não fosse livre, né, não havia possibilidades de escolha. Ou seja, se não houvesse possibilidade de escolhas, não tinha como o homem ser livre. Certo? Vamos partir desse ponto de vista. Então, existe lá no Jardim do Éden a árvore A, a árvore da vida. A árvore B, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí entra, Eduardo, quanto tempo o homem ficou escolhendo o certo? 80, 90 anos. Ele escolheu porque Deus determinou que ele escolhesse, ou ele fez a escolha, de fato, de não comer do fruto proibido nesses 80, 90 anos? Eu acho que ele, nesse período, ele escolheu não, optou em obedecer, né? Não pegar essa árvore. Sim. Aí no caso, Eduardo, a gente já emenda outra pergunta. Se Deus colocou as duas árvores e deu a ele liberdade, isso não quer dizer que Deus queria que ele comesse. Certo? Ou seja, no caso, eu evito a tomada para a criança na parte de baixo, porque a criança não sabe ainda que aquilo pode dar choque e aquela pode morrer. Então, a criança é inocente no sentido de não saber fazer uso da sua liberdade. Só que o homem não. O homem, Adão, ele tem ciência plena, tem conhecimento do bem e do mal e sabe o mal que pode acontecer se ele comer do fruto proibido. E de fato ele sabia, tanto é verdade, que ele evitou comer esses anos todos. E nesses anos todos que ele não comeu, ele continuou vivendo em comunhão com Deus em perfeição. Então, nesse caso, Eduardo, a gente entende que o homem caiu porque ele fez uso da liberdade que Deus deu a ele. Aí eu posso até perguntar, porque foi isso que Adão disse, tá? A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Aí Deus poderia perguntar para Adão, tá, mas ela te obrigou a comer? A mulher te obrigou a comer? A serpente me deu e eu comi. A serpente te obrigou a comer? Ou seja, obrigar é eu fazer uma coisa que eu não quero. Fazer alguma coisa obrigado é fazer algo que está contra a minha vontade. Está contra o meu querer. Só que Adão não. Eva simplesmente toma porque ela quis e ela comeu. Ela deu ao homem, o homem também comeu porque quis. Ou seja, o grande problema nesse contexto, Eduardo, é que o homem fez mau uso da sua liberdade em comer o fruto proibido e pecar contra Deus. É aí que está o segredo. Se a gente conseguir trabalhar a lógica dentro desse sentido, não fica tão difícil. Entendeu? Agora, aí entra, eu sei que você colocou aí a soberania de Deus, o poder que Deus tinha. O professor tem o poder de desenvolver um outro projeto e colocar a tomada para cima para evitar a criança de não tomar o choque. Deus era soberano e podia tirar a árvore do conhecimento do bem e do mal para que o homem não comesse. Agora, se Deus tirasse a árvore do conhecimento do bem e do mal lá do jardim, o homem continuaria sendo livre? O homem continuaria sendo livre? Eu acho que poderia continuar, ele teria outras opções, porque não tinha saído. Mas aí que está, Eduardo, só existe Não seria livre. Não continuaria, porque se eu tirar essa possibilidade aqui, só sobra essa. Como existe liberdade, só existe uma opção. Sim, porque ali seria uma obrigação, porque já não tinha outra escolha. Isso, se não tem uma outra escolha, essa única opção vira obrigação e não liberdade. Entende? Ou seja, só tem essa. Adão, você é livre para comer o que você quiser. Mas peraí, mas só tem essa. Ou seja, então, não é liberdade, é obrigação. Agora, quando eu coloco uma outra possibilidade, aí sim, agora a liberdade existe. Agora, compete a quem fazer a escolha certa ou errada? A Deus ou ao homem? Ao homem. Ao homem, né, pastor? Mas aí eu penso também, né, Deus nas suas... Ele já colocou ali a árvore do bem e do mal já para provar a eles que a obediência é acima de tudo. Isso. Aí que está.
Então você... Aí que está a questão. Isso, muito bem. Ele já deixou ali para eles serem obedientes. Sim, ou seja, hoje nós também temos opção. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal está aí também. Você vê, nós podemos entender, tipologicamente falando, que a árvore da vida continua sendo Cristo. Amém. Entende? E Jesus disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ou seja, Jesus, ele de certa forma, ele continua sendo essa árvore da vida tipologicamente falando, e o pecado, tudo quanto é pecado que não presta, continua sendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que nós precisamos fazer sempre escolhas, né? Agora, no caso de Adão, irmão Eduardo, Adão, ele era perfeito. Por isso que ele manteve-se de pé durante uma média de 80, 90 anos sem pecar, sem transgredir, porque a possibilidade de obediência para ele era muito maior, muito maior. O próprio Jesus Cristo, por exemplo, quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus foi livre. Ele foi livre para pecar ou para não pecar? Jesus Cristo foi? Foi, pastor. E por que eu posso dizer que de fato ele tenha sido, irmã Fernanda? Ele foi porque ele entrou no mundo já de pecado, de tentações, né? Então já estava ao redor dele todo esse pecado. Certo. Ele tinha opção, ele tinha o livre-arbítrio de humano, né? Sim. Mas, só que ele obedeceu, ele era obediente ao Pai. Isso. Ele preferiu obedecer. Está escrito em Filipenses capítulo 2 que ele foi obediente até a morte de cruz. Havia possibilidade de queda para Jesus também? Sim, muitas vezes. Sim, havia. Mas você vê, ele escolheu a opção do caminho da obediência. E Eduardo, é tão interessante que na história da humanidade, sempre houve a possibilidade da escolha. O próprio Deus constantemente está orientando Israel. Israel, quando vocês entrarem na terra de Canaã, faz uma coisa. Escolham fazer o certo. Escolhei, pois, a vida para que vivas, e não a morte. Se você me obedecer, se vocês me obedecer, vocês serão, bendito será o fruto do vosso ventre, bendito será o fruto dos animais, bendito será o vosso campo, você vai ser próximo. Agora, se você me desobedecer, se você escolher a outra possibilidade, haverá consequências amargas. Por quê? Você vai pecar, você vai cair, você vai transgredir, você vai colher consequências amargas pelas suas escolhas. Ou seja, o homem, ele sempre teve a possibilidade da escolha. Agora, depende do homem querer ou não obedecer. Essa é a grande questão. Sempre foi desta forma. Agora, depende de quem? Depende do homem. Será que não existisse, se não existisse árvore no jardim, o homem cairia de outra forma? Não, Eduardo. Não cairia. Aí que entra. A única possibilidade de entrada no mal no mundo, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso entra que a minha Fernanda colocou. Ali era uma espécie de teste, de prova, de comprovação, para saber se o homem se manteria de pé em obediência a Deus ou não. Entendeu? Esse é o grande problema. O problema é que o homem escolheu o caminho mais curto. Você vê, Deus está dizendo, Adão, de todas as árvores você vai poder comer livremente. Está escrito no texto. Olha só, vamos ler lá. Vamos lá pegar Gênesis, capítulo de número 2. Deixa eu ver se é 2. Acho que é 2, quer ver? Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver, capítulo 2, versículo 8. Deixa eu ver aqui. Aqui, capítulo 2, versículo 16, Eduardo. Olha só que texto interessante. Os irmãos que estão conosco pelo Facebook, a parte do Senhor. Capítulo 2, versículo 16 em Gênesis. Olha só que interessante, ó. O 15 diz: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar, para lavrar e cuidar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Livremente. Ou seja, ele era livre para comer de todas as árvores do jardim.
Toda árvore do jardim. Mas, versículo 17, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Aí Deus coloca uma proibição. Olha só, aí está o livre-arbítrio. Ó, dela Mas sabe o que eu acho, pastor? Eu Diga. acho assim que Deus, ele sempre nos dá mais liberdade do que restrição. É verdade. Mas o limite, ele existe para nos proteger, mas não para nos punir. É verdade, parabéns pela observação, é isso mesmo. Eu acredito nisso também. Deus nos dá mais liberdade do que restrição. Só que às vezes, irmã Fernanda, a gente agiganta tanto a proibição, a restrição, que parece que Deus é ruim, que parece que Deus é mau. Ele estabelece o limite à obediência. Aí que está. Pai e mamãe, né? Uma pai e mamãe vai te dizer, ó, você esteja aqui 5 horas da tarde, senão você vai apanhar. É a mesma coisa com Deus. Isso. O Eduardo colocou aí, o problema é que a gente é curioso, né? É interessante, irmã Fernanda, que quando nós éramos mais jovens e que nós tínhamos que estar submissos à vontade do nosso pai, o pai e a mãe podiam fazer tudo de bom pra gente. Mas se eles colocassem uma restrição, a gente já ficava bravo. Ah, esse pai não deixa eu fazer nada. Mas o amor de Deus é pela obediência. Aí que está. O ser humano. Aí que está. Ou seja, não obedece, né? a Bíblia diz que Deus repreende e castiga todos quanto Ele ama. A restrição é amor, a proibição é amor. Agora veja bem, ó, o que é uma árvore perto de centenas? Não é? O que é uma árvore perto de centenas? É que nem o pai e a mãe falam, né? Não sei se os irmãos já ouviram essa frase. Você não é igual a todo mundo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, então você tem, ó, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ó. O certo era nem passar perto dela, de fato, Eduardo. O certo era nem chegar perto, só que aí entra, enquanto não tem o tentador, enquanto não tem a serpente, o ser humano conseguiu. Porque o mal não estava dentro dele. Deus proibiu, o homem conseguia resistir, via tudo, mas não dava nem o Nordestino diz aqui, não dá nem ligança, nem liga. Só que quando surgiu a serpente começou a pintar coloridamente falando na mente deles aquela árvore. Mais ou menos assim, por que será que Deus proibiu aquela árvore? Será que ela não tem um segredo? Será que ela não tem algo a mais que Deus está escondendo de vocês? Né? Começou... É que nem Satanás, né, pastor? Satanás, ele não foi criado mal. Ele foi originalmente anjo de luz. Isso. Mas ele procurou o mal e ele próprio abriu um buraco para ele mesmo. Então, ou seja, o culpado é sempre o homem. Deus sempre quer o bem do homem. Só que o homem, ele sempre procura invenção. Ou seja, aí de novo... O que é uma árvore perto de 100 árvores? Pelo amor de Deus, eu tenho 100 para comer. Só tem uma que Deus proíbe. Você vê, é 1%, vamos dizer, é 1% só. Mas ele caiu nesse 1%. Olha isso. Ele caiu nesse 1%. Agora é interessante isso. Adão tinha 99% de chance de acertar e 1% de errar. Jesus tinha 99% de chance de errar e 1% de acertar. E acertou. Olha que coisa. Entendeu? Então a gente precisa estar atento, né? Isso daqui também é uma lição para nossas vidas, para a gente entender que quando Deus coloca restrição, é porque Ele nos ama. É porque Ele quer o nosso bem. É porque Ele quer que a gente fique bem na presença dEle, com tudo que Ele nos deu. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. É que a gente cria essa cultura de que só porque Deus proibiu uma coisa, Ele já é ruim. É o pai, esse meu pai não deixa eu fazer nada. Essa minha mãe não deixa eu fazer. Não é que não deixa eu fazer nada, você pode fazer. Só que você precisa saber que... pastor, mas é assim, ó. Deus permite, na minha opinião, né? Deus permite existir isso para provar, para ensinar e fortalecer os filhos dele. Justamente. Como o pai e a mãe. Você deixa ele cair, você fala, ó, não sobe nessa cadeira que você vai cair. Sim. Não sobe nessa cadeira. Chega na terceira vez, você já deixa que caia. Porque Verdade. se ele cair, ele vai aprender. Verdade.
Então Verdade. isso fortalece ele, porque daí ele vai fortalecer e falar, não, vou fazer mais isso. É verdade. Não é verdade? Você vê. deixa que caia, né, Eduardo? Deixa que caia. Deixa que cai. Porque daí, né, vai fortalecer ele e ele nunca mais vai fazer. Verdade. Então é isso que ele faz, ele nos fortalece. Verdade. Mas vamos lá. Vamos partir aí para o capítulo 8. Alianças entre Deus e o homem. Como Deus se relaciona com o homem? Desde a criação do mundo, o relacionamento entre Deus e o homem tem sido definido por promessas e requisitos específicos. Deus revela às pessoas como ele deseja que hajam e também faz promessas de como agirá com eles em várias circunstâncias. A Bíblia contém vários tratados a respeito das provisões que definem as diferentes formas de relacionamento entre Deus e o homem, que ocorrem nas Escrituras, e frequentemente chama esses tratados de aliança. Podemos apresentar a seguinte definição das alianças entre Deus e o homem nas Escrituras. Uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Apesar de essa definição incluir a palavra acordo para indicar que há duas partes, Deus e o homem, né, que precisam ingressar nas provisões do relacionamento, a frase divinamente imposto também é incluída para mostrar que o homem jamais pode negociar com Deus, ou pode negociar com Deus, ou alterar os termos desse acordo. Ou seja, se existe um acordo, qual é a aliança que Deus faz com Adão? No dia que você comer, você vai morrer. Enquanto você me obedecer, tá aí o jardim para você, pode viver livremente, vida, bem-estar, visitação de Deus na viração do dia, tudo benéfico, é aliança, né? Deus fez um pacto com Adão aí, no caso, é uma espécie de pacto. Agora, se o homem escolhe desobedecer, a aliança é quebrada. A aliança ela é destruída, né? Então não tem como Deus manter a sua palavra com um homem que não manteve a sua, né? E mostra tanto quanto o homem é incapaz de criar suas próprias regras morais para um bem viver. Ou seja, o homem sozinho, ele não consegue criar regras suficientes para mantê-lo vivo. Não consegue. Porque este mesmo homem que cria a regra B hoje, amanhã ele já está transgredindo a regra B e precisa criar a regra C. Ou seja, o homem não tem capacidade absoluta de criar regras que de fato possam ter validade eterna e que de fato possam colocá-lo em obediência a Deus, em comunhão com Deus. Pelo contrário, o homem sempre está procurando invenções e sempre cai, e sempre está pecando. É lastimável isso. Entende? É lastimável, mas é a realidade. Aliança das obras. Alguns têm questionado se é apropriado falar de uma aliança de obras entre Deus e Adão e Eva no Jardim do Éden. A própria palavra aliança não é utilizada no relato de Gênesis. Todavia, as partes essenciais da aliança estão todas lá. Uma definição clara das partes envolvidas. Um conjunto de provisões que compromete legalmente e estabelece as condições do relacionamento. A promessa de bênção e estabelece as condições do relacionamento. A promessa de bênçãos pela obediência, a condição para obter aquelas bênçãos e também as consequências da desobediência. Então isso a gente chama de aliança adâmica, né? Tem uma aliança aí, de fato tem aliança. Deus está fazendo. Agora, depende do homem cumprir a sua parte, né? O dia que você comer, certamente você vai morrer. Agora, se você conseguir continuar na obediência comigo, você não morrerá, né? Não morrerá, você vai continuar vivo, né? Mas o homem pagou para ver, né? 2. Aliança da redenção. Teólogos falam de outro tipo de aliança. Uma aliança que não é entre Deus e o homem, mas entre os membros da Trindade. E essa aliança chama aliança da redenção. É um acordo entre Pai, Filho e Espírito Santo, na qual o Filho concordou em tornar-se homem, ser nosso representante,
obedecer às exigências da aliança das obras em nosso favor e pagar o preço do pecado que merecemos. Foi Cristo que se disponibilizou para isso. As Escrituras ensinam, de fato, sua existência? Sim, pois fala de um plano específico e do próprio Deus e do propósito de Deus como um acordo entre o Pai, Filho e Espírito Santo para obter nossa redenção. Isto é, dito como algo que foi preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, ou seja, Deus, ele decidiu, aí Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Eis aí o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Então, já na presciência de Deus, no meio da Trindade, já havia um plano de salvar a raça humana. Então já havia uma aliança da redenção entre os membros da Trindade para salvar o homem, porque Deus sabia que o homem cairia, que o homem pecaria, que o homem transgrediria a vontade do Senhor. 3. Aliança da graça. Elementos essenciais dessa aliança. Quando o homem falhou e não conseguiu obter as bênçãos oferecidas pela aliança das obras, foi necessário que Deus criasse um novo caminho, caminho este pelo qual o homem pudesse ser salvo. O restante das Escrituras, após o relato da queda em Gênesis 3, narra como Deus operou na história um surpreendente plano de redenção por meio do qual pessoas pecaminosas poderiam chegar a ter um relacionamento consigo. Então esse foi o meio. Esses seriam os elementos essenciais da redenção. Segundo, várias formas de aliança. Apesar de os elementos essenciais da aliança da graça permanecerem os mesmos por toda a história do povo de Deus, os termos específicos da aliança variam conforme a ocasião. Na época de Adão e Eva, havia apenas uma singela sugestão de possibilidade de um relacionamento com Deus na promessa da semelhança da mulher. Gênesis 3,15. E na provisão graciosa da parte de Deus de vestir Adão e Eva. Gênesis 3,21. Em síntese, a graça de Deus é o único meio pelo qual o homem teve o acesso a Deus novamente. Abra a Bíblia aí em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Gênesis 3, versículo de número 15. Se a irmã Fernanda puder ler para mim, fico grato. Repete, pastor, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. Peraí, pastor. Nós temos aqui no caso... Posso ler? Pode ler. Posso ler. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja bem, você vê. Aqui no caso nós temos Deus proferindo o castigo para a serpente. No versículo de 14 e 15 você tem o castigo de Deus para a serpente. E Deus dizendo para a serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher. A partir de agora, vocês são inimigos. E entre tua semente e a sua semente, ou seja, e entre a semente da serpente e a semente da mulher. Ou seja, você vai ser inimigo da mulher e você vai ser inimigo da semente da mulher. E a semente da mulher vai te ferir a cabeça. E você vai ferir o calcanhar dela. Ou seja, esta semente dessa mulher seria a semente de Eva. Seria os descendentes de Eva. Até que chegassem em Jesus Cristo. Porque Cristo é a semente da mulher. Agora veja bem. Quando foi que a serpente feriu o calcanhar de Jesus? E quando foi que Jesus pisou a cabeça da serpente? Na cruz. Na cruz você tem Jesus pisando a cabeça da serpente e a serpente mordendo o calcanhar de Jesus. Então aqui você tem uma aliança, Deus fazendo. Deus está fazendo uma aliança da graça, da salvação da semente da mulher.
Ou seja, o homem não ia conseguir salvar-se a si próprio. O homem não ia conseguir salvar a sua própria semente. Então Deus deu ao homem, ou a semente de Eva, o poder de pisar a cabeça da serpente. Só que a humanidade inteira tinha pecado. E ninguém tinha esse poder de pisar a cabeça da serpente, que é Satanás. Precisou nascer um, que é esta aqui, a semente da mulher precisou nascer e pisar a cabeça da serpente. Ou seja, então aqui se cumpre o que Deus havia dito que ia fazer pela humanidade. Deus ia trazer um da semente da mulher que nasceria e venceria a serpente. Agora veja o versículo 21. Veja o versículo 21. Lê pra gente, irmão Fernando, versículo 21. Espera aí, pastor, vou ler. Versículo 21. 21. Espera aí, pastor. Capítulo 2, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Agora veja bem, ó. Quando Deus faz túnicas de peles, ele faz túnicas de peles de quê? Se é túnica de peles, é peles de? Animais. De um animal. De um animal. Certo, Eduardo? De um animal. Se Deus faz túnica de pele do animal, o que Deus tem que fazer com esse animal? Tem que matá-lo. Tem que matá-lo. Então tem derramamento de sangue. Então aqui nós temos o cumprimento, ou, de novo, uma tipologia da aliança que está sendo feita. Este animal representa Jesus. As vestimentas da pele desse animal representa a salvação. E o sangue representa o sangue de Cristo na cruz do Calvário, derramado. Então, a aliança está sendo feita. Aqui nós temos uma aliança sendo feita, aí você tem as várias formas que essa aliança acontece. A primeira forma é Deus prometendo a mulher de que Deus enviaria Deus traria uma semente dela para pisar a cabeça da serpente. Deus prometendo à serpente que ela teria sua cabeça esmagada. Então isso é uma promessa, tem a ver com a salvação. Seria a primeira forma, o primeiro elemento dessa aliança. E o segundo elemento é o quê? Deus matando o animal, vestindo o homem. O homem já estava vestido de alguma coisa quando Deus o vestiu de pele de animal? Não, pastor. Não? Não. Aparentemente não. Pastor, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Pode falar, No Eduardo. caso, a gente lendo esse texto aí que o pastor falou, do Gênesis 3, Sim, que é aqui onde fala da queda, né? sim. Acompanhando aquele raciocínio que eu falei lá, por exemplo, aqui no versículo 22, Sim. que fala: Então o Senhor Deus disse, vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir, estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Então Certo. aqui é até uma questão, né, que a gente vê assim, como eu entendo, né, como se Deus soubesse, né, como ele sabe, na verdade, que assim como o homem desobedeceu e se tornou como, né, Deus no sentido de conhecer o bem e o mal, Deus também tem esse conhecimento de que se o homem comesse daquela árvore, ele se tornaria também, viveria para sempre, né? Ah, E aí, no versículo 23, fala assim: Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra, do qual foi tirado. Então quer dizer, depois que aconteceu tudo, Deus tirou eles de lá, né? Aí no 24 fala: Depois Deus expulsou o homem, colocou querubins no leste do jardim, do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Por isso que
eu fiz aquela pergunta, né? Porque nesse caso, por exemplo, Deus ele agiu de uma forma que evitasse que o homem vivesse para sempre, né? Sim. Porque sabia que ele comesse, apesar dele também ter comido, mas acho que no sentido de ele estenda a mão e tome também da árvore da vida. Então, como aqui eu entendo como se Deus agisse numa intervenção, sabendo que o homem, se comesse daquela árvore da vida, tomasse, né, aquela árvore da vida, iria viver para sempre. Então Deus percebeu, né, se deu conta disso, ele sabia que isso poderia acontecer e tirou o homem de lá. Certo. Então, por isso que eu falo aqui, por que eu não entendo, por que Deus também não fez isso antes de saber que o homem já iria desobedecer, entendeu? Ia trazer toda essa consequência. Porque nesse momento a gente vê ele agindo de uma forma, né? Sim. Tirando ele de lá, expulsando ele de lá, porque ele desobedeceu, e aí se ele tomasse essa árvore, iria viver para sempre. Certo. E por que Deus não fez isso antes da queda? Porque sabendo que o homem ia cair. Então, por isso que existe esse pontinho de interrogação, por mais que eu entenda todo esse plano de Deus, né, de toda a ação e tal, mas ainda não consigo entender por que Deus não tirou antes. Entendi. Tipo, agora ele expulsou porque o homem pecou. Pecou. Por que não bloqueou isso antes, né? Não cercou esse jardim antes da queda, né? Eu entendo tudo isso que o senhor explicou, concordo e aceito também pela fé, né? Sim. E a gente vê que dentro da tipologia tudo aponta para Cristo e que, graças a Deus, que Cristo morreu por nós. Sim. Senão a gente também não teria a oportunidade da salvação, né? Então Sim. Deus preparou o Cordeiro, né, Jesus. Mas essa questão que ainda não fica focada na minha cabeça, sabe? Que Deus poderia ter agido de uma outra forma. E por que não agiu? Entendi. Né? É que de fato, Eduardo, às vezes a maneira como a gente coloca as coisas, a gente não consegue alcançar talvez uma explicação satisfatória e que possa esvaziar tudo isso da nossa mente, né? Porque quando a gente pensa, no caso, do homem antes do pecado, ou seja, Deus, o meu entendimento, Deus não intervém antes porque é responsabilidade do homem manter a ordem. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, o homem possui todos os atributos morais perfeitos que Deus possui. Ou seja, o homem tem toda a capacidade e inteligência de dizer não a Satanás, a árvore proibida e tudo mal que pode vir dela. Ou seja, Deus colocou nas costas do homem essa responsabilidade. Porque Deus não intervia. Deus não intervia. Agora, por que Deus interviu depois? Porque o homem pecou. O homem peca, então tem consequências. Agora, tinha consequências positivas também para a obediência? Também tinha. Ou seja, a gente não gosta de chamar... Vamos dizer que tinha benefícios, né? Vamos citar consequências. Consequências a gente sempre vê no sentido negativo. Tinha benefícios também pela obediência. A viração do dia, Deus visitava o homem. A harmonia perfeita. Deus fez a Eva para Adão. Tudo estava perfeito. Agora, é estranho, lógico. Deus entra em ação depois porque o homem transgride. E porque o único que pode dar o castigo ao homem pelo que ele fez é Deus. Agora, o mesmo Deus que está dando castigo depois do pecado, ele está dando benefícios também antes do pecado. O homem pode comer da árvore da vida. O homem pode comer de todas as árvores. Ele tem liberdade para isso. É um benefício. Agora, quando o homem come da árvore proibida, tem consequências. Aí entra o Deus soberano que antes beneficiava, vai entrar agora castigando, porque o homem transgrediu. Entendeu? Então, quando a gente traz à baila essa discussão, eu sei que fica difícil porque Deus tinha o poder de evitar. Só que a grande pergunta que a gente tem que fazer é essa. Era a responsabilidade de Deus evitar? Era a responsabilidade de Deus entrar em ação e intervir dentro dessa liberdade do homem para que o homem não mexesse naquela árvore? Ou era a responsabilidade do homem dizer não para aquela árvore? Entende? É aí que mora o X da questão. Mas eu sei que de fato é complicado e que não dá para digerir isso aos poucos. Mas espero que aos poucos, com a leitura, com a meditação, com a gente estudando, a gente vai trazendo essa clareza, né?
Mas antes de fechar, já são 6h58, antes de fechar, eu fiz uma pergunta para vocês. O homem, antes de ser vestido de vestes de pele de animal, ele estava vestido de alguma outra coisa? Não. Não. Então vamos ler Gênesis 2:7. Abra a Bíblia em Gênesis 2:7. 3:7, aliás, 3:7. Gênesis capítulo 3, versículo de número 7. Leiam para mim. Gênesis capítulo 3, versículo de número 7. Quem lê? Eu vou ler, pastor. Vai lá, vai ler. Então os ombros dos dois se abriram e perceberam que estava nu. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Então o homem estava? Nu. Estava nu, mas eles fizeram o quê? Folhas de figueira. Para si cobrir. Então o homem estava vestido. O homem estava vestido. Quando Deus vai lá e age fazendo vestimentas para o homem, vestimentas de pele de animal, o homem estava vestido. O homem estava vestido de quê? De folhas de figueira. Ou seja, o homem providenciou folhas de figueira para ele próprio, para cobrir a sua nudez. Então, quando Deus vai cobrir a nudez do homem, o homem já está coberto. Mas por que Deus não aceita essas vestimentas do homem? Porque essas vestimentas são as vestimentas da falência, da autojustificação, da tentativa do homem de se autossalvar. Entende? Ou seja, a lição aqui seria qual? O homem está tentando solucionar o seu próprio problema. O homem está tentando cobrir o próprio rombo que ele abriu. Então, a aliança da graça... Davi, até os dias de hoje. Isso! Você vê, até hoje, né? Até hoje isso acontece ainda, mas você vê, o homem, ele tentou solucionar o seu próprio problema. Aí entra, por que a aliança da graça? Porque a aliança da graça é a única que pode colocar o homem de volta diante de Deus vestido com a graça. As vestimentas do animal representam a salvação. E as vestimentas da folha de figueira representam a falência humana em tentar se salvar. Então não tem jeito, o homem não consegue se autossalvar, o homem não consegue solucionar o seu próprio problema. Entende? Então a graça de Deus sempre estará lá, dando solução, dando resposta ao homem, para que o homem possa alcançar a solução do seu problema. Não adianta. Não adianta o homem pensar que ele vai conseguir, entende? Então aqui nós temos a aliança da graça. É essa forma que Deus age com essa aliança para mostrar para o homem que o homem é pecador e ele não consegue resolver o seu problema de jeito nenhum se Deus não entrar com a sua ação soberana, com a sua misericórdia para salvar ao homem. Amém? Amém. Amém. Então vamos fechar? Vamos fechar a nossa aula, que já se foi o tempo, né? Vamos fazer a nossa chamada aqui. Nossa irmã Adriana Jorge está presente. Nossa irmã Fernanda está presente. Nossa irmã Lucrécia está presente. O Eduardo está presente. Quem mais está presente, gente, que não está aparecendo aqui para mim hoje? Mansueli. 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 Misael. Só somos nós, né? Estamos em 7. Misael, Sueli, Eduardo, Lucrécia, Fernando e Adriana Jorge, no caso, né? Esses são os presentes. Estamos sentindo falta de muita gente, mas vamos continuar alimentando a esperança de que nossos irmãos estarão conosco nas aulas seguintes. Irmãos, lembrando aos irmãos que essa aula de hoje foi a aula 6 dessa matéria. Então nós estamos dando uma esticadinha nessas matérias, justamente porque até a gente fechar as últimas aulas no final de ano, nós vamos ter que pegar só mais uma matéria, que é a matéria que virá, que será Doutrina do Pecado, tá? Então nós vamos dar mais uma aula, só a aula que vem de antropologia, mais uma aula só, e depois a gente já entra na outra
para falar sobre a doutrina do pecado e a gente vai até o final do ano falando sobre a doutrina do pecado, tá bom? Vamos agradecer a Deus?